Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, falando sobre o e-mail do nosso companheiro Davi Alves, lá da cidade de Brasília, no Distrito Federal, e agradecendo ao Davi pelo seu e-mail, muito bom, com muito suporte necessário para a explicação, tirando essa questão de pecado original, porque essa criação é da igreja, dos dogmas, não tem absolutamente nada. Se houve um erro no princípio, foi de desobediência, não sexual. Porque, na verdade, depois que eles conheceram, segundo a serpente, comeram do fruto, depois que tiveram noção do bem e do mal, eles estavam nus e não viram, dizia o Gênesis capítulo 1. Depois do 3, eles viram que o verbo hebraico ladat, Yodaim e Yodu souberam, tomaram consciência de que estavam nus. Agora eles já tinham conhecimento do que era certo e do que era errado. E foram se esconder, naturalmente, que a primeira relação do ser humano, a primeira reação do ser humano, depois de cometer um erro, é se esconder, fugir. E foi exatamente o que eles fizeram. Então a psicologia explica essa história como uma característica psicológica do ser humano. Todos nós somos assim. A criança, na mais tenra idade, quando ela comete uma arte, quando ela comete qualquer coisa, faz qualquer coisa errada dentro de casa, ela foge para debaixo da cama. É a mesma coisa do que fez Adão e Eva. Fugiram. E Deus vem e começa a conversar com ele. E o texto diz assim, ouvir os passos de Deus que passeava no jardim, e Yahvé chamou o homem, onde estás? Disse ele, isso aqui, Ayechá em hebraico por que você se escondeu? Eu conheço todos os segredos. Ani, Odé, Akol e Hassodote. Eu sei, como o texto original fala, eu conheço todos os segredos. Não adianta você se esconder. Eu vejo tudo, eu estou em tudo. É isso que Deus quis dizer, e não onde estás, como se Deus não soubesse onde estava Adão e Eva. E aí vem as colocações, cada uma mais inocente do que a outra, porque diz assim, quem fez saber que estavas nu? Olha a pergunta. Quem te fez saber que estavas nu? Como é que tu sabe que tu estava nu? Ele já sabia? Pergunta muito bem feita, porque já sabia que alguma coisa tinha feito. Ele retomou, e quem te fez saber? A mulher que me puseste, me deu da árvore e eu comi. E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Olha a psicologia humana, o jogo do empurra. O homem disse que foi a mulher disse que foi a serpente, e a serpente tinha que dizer, foi Deus que me mandou para vocês comerem do fruto. Então aqui há também um comportamento psicológico humano, de que ninguém assume seus erros. Há um jogo de empurra, cada um leva o outro para onde deposita a responsabilidade de cada um. Então Yahvé disse à serpente, por que fizesse isso? És maldito entre todos os animais e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. É uma punição curiosa, porque se a serpente passou a comer poeira e se arrastar porque fez isso, o que fez a coitada da minhoca que já está totalmente atolada dentro da terra? Então, na verdade, aqui a gente tem que entender que isso é uma metáfora. Toda essa história é uma metáfora. Não é? Quando a gente comete um erro, a gente fica na dependência do erro cometido. A gente vai sofrer, vai se arrastar, vai descer ao máximo para tentar consertar. Isso aqui é o princípio da lei da reencarnação. Voltarás em condição para começar a sofrer, a passar pelas dificuldades para que possas evoluir espiritualmente. Esse é o significado dessa passagem. A respeito da morte, gostaria de saber se o corpo de Jesus foi encontrado e caso fosse um corpo especial como o nosso irmão. O corpo de Jesus era um corpo realmente especial, isso aí eu concordo. Agora não era diferente do nosso, porque todo espírito que vem à Terra, está provado, ele tem que tomar os elementos, como está no Gênesis. Do pó da terra é formado o corpo e do hálito divino o espírito.
Jesus foi formado o seu corpo dos elementos da natureza. Senão ele não podia comer, beber, respirar. Tinha que ter um perispírito compatível com o planeta Terra. Ele não viria ao planeta Terra transgredindo as leis naturais. Então ele teve um corpo igual, os elementos igual ao nosso. Agora, perfeitíssimo. Porque o eclesiástico diz assim, porque eu tinha um espírito perfeito, uma alma perfeita, e Deus me deu um corpo sadio. Imagine Jesus. Logicamente que o corpo de Jesus era muito perfeito, nunca se ouviu dizer que Jesus estivesse doente, teve um resfriado, estivesse indisposto, amanheceu enjoado, não. O corpo dele realmente foi escolhido para que a tarefa dele fosse realizada sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Agora ele sentia sede, ele sentia fome, como diz que ele foi ao poço de Jacó, onde encontra a samaritana, ele pediu água, estava com sede, estava caminhando numa região já no deserto praticamente da Judéia, perto já do deserto da Judéia, porque do deserto da Judéia a gente avista Samaria, a Judéia se liga com a Samaria, então Jesus tinha necessidades físicas como nós temos. Agora, o corpo dele foi entregue ao laboratório da natureza. Ele foi visto perispiritualmente, porque Kardec diz que se Jesus teve um corpo fluídico foi na ressurreição. Então ele foi visto no mundo já em perispírito, voltando do mundo espiritual, quando apareceu a Madalena, tanto que não quis que ela tocasse. Quando entrou numa sala fechada, com todas as portas e paredes, ele chegou entre os discípulos, mostrando que o seu corpo não tinha mais as características do nosso corpo físico. Então, realmente o assunto é profundo, eu lhe agradeço. Agora, realmente, Jesus teve um corpo bem mais perfeito do que o nosso, não diferente em elementos químicos, em estrutura física. Ele tinha todos os elementos da natureza, porque lá no Gênesis 2:7, nós temos na formação que do pó da terra forma-se o corpo, e do hálito divino, o espírito, ou a alma, dê o nome que você quiser. Então Jesus tinha realmente um corpo diferente do nosso na perfeição, mas não nos elementos estruturais. E o seu corpo, muita gente diz que ressuscitou e foi para o céu. Na verdade, o que foi a Deus, o que retornou foi o seu espírito. O corpo físico, o laboratório, a natureza cuidou de tudo isso. Se nunca foi encontrado, aí é outra questão. Existem muitas teorias a esse respeito, que nós não temos tempo mais agora, que o nosso programa já está encerrando, mas oportunamente a gente... Aliás, creio que já falei em alguns programas aqui sobre isso, mas poderemos voltar a esclarecer em outra oportunidade que nos seja necessária e devida. Jesus fique com vocês. Até o nosso próximo programa e muita paz.